Nesse vídeo eu quero te mostrar como a dominância do Bitcoin é um indicador sobrevalorizado. Ele é muito menos importante do que parece. Como que ele é calculado, como que a gente pode utilizar ele de uma forma adequada. Ele é muito menos relevante do que você imagina e ele geralmente é anunciado da forma errada, como se fosse possível prever out-season através dele. Ah, não vai ter out-season porque o indicador está muito alto, vai ter out-season porque o indicador caiu. Então, quero eliminar alguns ruídos aí que com certeza você já viu em outros lugares. Eu li um comentário no YouTube dizendo algo nesse sentido, é muito confiável, é um indicador de dominância. Aí me deu o trigger para fazer esse conteúdo aqui. E de maneira geral, eu não aguento mais ouvir comentários sobre dominância do Bitcoin como se ele pudesse prever de alguma maneira out-season, coisa que ele não pode. Eu já vou explicar o porquê. O que a gente vai ver então? Como que a dominância é calculada, de forma muito simples, que conclusões dá para chegar e que são realmente úteis. E terceiro, o que realmente é importante que você saiba sobre out-season, que é o que todo mundo quer saber, né? O povo quer saber e sobre o estado atual, o que a gente pode esperar ou não. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para mais um conteúdo. Compartilhe com seu amigo aí se você achar esse conteúdo relevante também. Meu nome é Eunice Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo. Sem vender nenhum curso, sem vender mentorias, sem ficar com o dinheiro de ninguém e especialmente sem promessas de retornos extravagantes que são impossíveis. Tipo fazer de 1000 virar 1 milhão. Então, se é uma coisa que você está interessado sobre investir profissionalmente, dá uma olhada nos links da descrição, senta o dedão no inscrever nesse canal e vamos para mais um conteúdo completinho aí. Tá bom, primeiro, o que é essa tal de dominância do Bitcoin e como ela é calculada? Acho que entender o cálculo, que é muito simples, vai te ajudar a entender como utilizar da maneira certa, né? E o pessoal costuma trazer como se fosse um grande indicador quantitativo que pode prever grande coisa, né? E ele é simplesmente o valor de mercado do Bitcoin dividido pelo valor de mercado dos criptoativos. Aqui já tem uma confusão, né? Que é a seguinte: o que eu vou utilizar como valor de mercado dos criptoativos? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso aqui dá problema. Eu trouxe 3 fontes de dados diferentes que vão te dar fatores diferentes de cálculo. Então a primeira delas aqui é a Glassnode, que é uma fonte de dados que a gente utiliza. Tá bom, o que a gente tem hoje em termos de dados? Ó, no dia 30 de agosto, aqui eu estou olhando 57,35%. Calculando o mesmo indicador, tá? Pela CoinMarketCap nós temos 56%, e não mais de 57%. E pela CoinGecko, 55%. Por que isso acontece? Isso acontece por um motivo bem simples. O valor de mercado dos criptoativos é diferente conforme a base de dados. Você sabe que todo dia tem criptoativos sendo criados, tem um monte de criptoativo que é porcaria mesmo, tem indicadores que criptoativos são sérios, mas com dados inflados. Então o valor de mercado desses criptoativos aqui, ele simplesmente é muito variável, simplesmente é difícil de consolidar o que é o mercado como um todo. A gente utiliza alguns parâmetros para isso e um desses parâmetros aqui realmente é a CoinMarketCap, a CoinGecko, a Glassnode, e são 3 grandes referenciais. Tem outros referenciais que a gente utiliza, mas a grande questão é a seguinte, tá? O valor de mercado dos criptoativos, por exemplo, CoinMarketCap, aqui é de 3,7 trilhões de dólares. Olhando a CoinGecko, já passou de 4 trilhões. É outro número ainda. Então, a encrenca é o que a gente utiliza como valor total de mercado. Vai utilizar meme coin? Vai utilizar porcaria? Ou não vai? Então, o que a gente faz aqui dentro? A gente faz uma métrica própria, a gente recalcula o indicador, especialmente porque a maior parte do valor de mercado está concentrado nos maiores ativos. Especialmente o Bitcoin costuma ser algo muito próximo, né, da metade do valor de mercado tem sido, né, nos últimos anos aí. Então, todo mundo sabe que o valor de mercado do Bitcoin, esse é o mais fácil de saber, porque é uma coisa que ninguém tem como desconsiderar do mercado. Então a parte da conta depende do valor de mercado do Bitcoin. A outra parte depende de quem são esses ativos aí. A gente vai considerar stablecoins ou não, a gente vai considerar meme coin ou não, considera esses projetos que acabaram de ser inventados aí com valuation inflado, etc, etc. Então quanto menor for esse percentual da dominância, mais moedas quer dizer que você está considerando na conta do total de valor do mercado. Afinal de contas, o valor do mercado do Bitcoin, todo mundo sabe, é simplesmente o valor do mercado do Bitcoin dividido pelo valor de mercado de todos os outros ativos somados. Então, nesse caso, a CoinGecko, que o indicador ele é menorzinho, ele é 55%, é o menor dos dados, ele está considerando que tem mais altcoins nesse universo. Então ele está considerando mais ativos alternativos aí nessa perspectiva de valor de mercado. Por que isso é importante? Tá? A gente faz a nossa própria conta, a gente tira stablecoins, coloca stablecoins na conta, então a gente faz várias aproximações aqui para tentar acompanhar esse indicador também. Não é que seja um indicador ruim, besta e que você não pode utilizar, pelo contrário. Mas a questão toda é utilizar da forma certa. Então, até aqui não tem nenhum grande segredo. Mas só de você entender como ele é calculado, que é muito simples, tá? Talvez não seja nenhuma grande novidade para você, você já não tem como pular daí para uma conclusão do tipo estamos em out-season ou não, e nem vai haver ou não, que é o que quase todo mundo faz na internet. Olha que loucura, só de entender a matemática mais básica do mundo, que é um número dividido pelo outro. Então, o
Que conclusões, vamos para o segundo ponto, né? Que conclusões a gente consegue chegar? A gente consegue chegar, entendendo como é calculado, a gente consegue chegar facilmente que o indicador apenas representa o que está acontecendo agora, ele é um indicador de fotografia. Ah, quantos por cento da minha despesa é sobre a minha despesa total com fatura de cartão de crédito? É uma foto desse tipo. Ele não está dizendo como vai ser no futuro, ele não considera mudanças comportamentais que você vai ter no teu cartão de crédito, entende? É um tipo de indicador desse tipo, ele só te mostra o que está acontecendo. Ou seja, como uma informação consolidada, é praticamente ou uma informação que está te mostrando o que está acontecendo agora, ou até uma informação atrasada. Porque no máximo ela vai representar o que está acontecendo agora. No máximo, ela nunca vai dizer nada a respeito do que vai acontecer no futuro. Tanto é que, muito poucos meses atrás, vários influenciadores estavam dizendo que, como o indicador está subindo sem parar faz um tempão, não vai ter out-season. Vocês não viram isso aqui no YouTube, em outros canais? Eu acompanhei várias pessoas falando isso, né? Vários influenciadores falando esse tipo de coisa. Então, ele não tem poder nenhum de antecipar out-seasons, né? Nem para dizer que vai acontecer, nem para dizer que não vai acontecer. Ele é só uma foto, no máximo é um indicador coincidente ou até a gente pode considerar como atrasado. Então, cadê a out-season? Olha só a dominância, cadê a out-season? Viram esse tipo de besteira por aí? É disso que eu estou falando, é tão simples quanto isso. Isso nos leva diretamente para a informação mais importante da nossa análise, que é o que eu quero trazer para vocês, que é, tá bom, o que realmente importa? Vai ter out-season ou não vai ter? Já que a dominância não serve para isso, ela só serve para mostrar depois que a out-season já aconteceu. Ela não diz se vai continuar acontecendo, qual a magnitude, nada. Tá, eu já fiz um vídeo sobre out-season, dizendo que vai acontecer num período que chama 7 sinais inegáveis para que vai haver out-season. Eu publiquei no dia 22 de junho de 25, foi um dos primeiros vídeos do canal, quando a dominância estava bem maior do que agora. Ela estava em 65%. Então, a dominância na época, que todo mundo dizia que não ia ter out-season nenhuma, usando a dominância como parâmetro, que é exatamente o que eu estou criticando, na época estava maior do que agora. Então, acho que eu posso dar uma palavrinha sobre o assunto, né? E vale a pena ver aquele vídeo, ele está na descrição aqui do canal. Só que o que você pode ter certeza, tá? Em termos de informação, assim, qualificada. Vai ter out-season, sim. Ela tende a acontecer nos próximos 12 meses. Essa é a nossa leitura atualmente. A gente tende a ter out-season nos próximos 12 meses. Então não espere que comece semana que vem, ela tem que acontecer. Essa certeza número 1, tá? É uma informação altamente qualificada. Por quê? Porque afinal de contas, né, se você sabe que isso vai acontecer, você tem uma informação útil para você ter altcoins dentro da sua carteira. Aí, claro, tem várias maneiras de fazer isso, né? Tendo mais ou menos, tendo um pouquinho, ou tendo tudo em altcoin, aí é contigo, tá? Realmente eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo. A informação 2 que você pode confiar é a seguinte, tá? O Bitcoin ter a mais da metade do valor de mercado e cerca de 5% dos usuários é uma distorção muito relevante, é grotesca a que está acontecendo nesse momento. Então a gente está passando por um período muito estranho, onde o Bitcoin vem crescendo em valor, em utilização, em as pessoas usando da forma como é esperado, né, como uma propriedade digital, como uma forma de reserva de valor. Só que os outros ativos também vêm crescendo a taxas ainda maiores. E o que aconteceu com a performance desses ativos? Tem sido, né, na média, inferior à do Bitcoin. Então isso é uma distorção. Então o valor do mercado cresceu do Bitcoin, dos outros nem tanto. Logo a gente tem aí uma circunstância que é de uma distorção de mercado. Essa distorção do mercado é exatamente um dos fatores pelo qual posso ter certeza que vai ter out-season. É um dos fatores que eu comentei lá no vídeo dos motivos. Por quê? Porque as distorções de mercado se corrigem. Então aqui no caso, o que aconteceu com o Ethereum, outras altcoins, né, elas estão absolutamente subprecificadas. O Ethereum hoje tem um valor muito maior do que ele tinha em 2021, muito maior. Então o preço dele teria que estar necessariamente muito acima da máxima de 2021 e ele está aproximadamente no preço de 2021. O preço do Bitcoin está bem acima, não tão acima quanto poderia estar, né? Mas ele está bem acima já de 2021, então você tem uma distorçãozinha ali, mas não é lá assim da natureza, que ainda é da Ethereum. Por isso que eu tenho um vídeo também falando que o Ethereum tende a bater $10 mil nos próximos 12 meses. E a gente sustenta essa tese. Por quê? Porque a distorção entre o quanto o Ethereum cresceu em termos de valor e o quanto o preço está representando ainda é muito significativa, tá? Ela é mais de 100%. Então, necessariamente, a gente tem que ter pelo motivo 2, tá? O Bitcoin está distorcido em relação às altcoins. Não quer dizer que não vai cair, não quer dizer que as altcoins vão só subir de preço, não quer dizer isso, tá? A gente está olhando valuation, está olhando realmente o valor desses ativos. Esse tipo de distorção, ela demora para se corrigir. Para quem já leu aquele livro que chama A Fórmula Mágica em português, e que em inglês é O Pequeno Livro que Supera o Mercado, do Joe Greenblatt. Esse cara aqui, ele é famoso, né, por exatamente identificar esse tipo de distorção. Você comprar barato, você sempre vai estar se dando bem. E é o que a gente está fazendo aqui agora, comprando Ethereum e algumas outras altcoins.
E o que ele fala também é que se você fizer um bom trabalho de análise, você pode esperar às vezes 2 anos, né, para ver o mercado concordar com você e o preço dos ativos se valorizarem. E isso, em outras palavras, significa mais uma coisa, que é o valor de mercado não é necessariamente e não dá de forma nenhuma timing, ele não te ajuda a saber se o preço vai subir semana que vem ou não. Isso são outras características que ajudam, né, a chegar nesse tipo de conclusão. Mas se você não está preocupado com o tempo, você vai comprar barato, você sempre vai se dar bem, tá? Então, isso serve para tudo na vida. A certeza número 3 é a seguinte: altcoins de qualidade já valem muito mais do que o preço representa. Tem a ver com o que eu estava falando até agora. Então não é como investir em ações, olha a implicação do que eu estou falando, tá? Se eu te falo assim, uma ação vai subir muito porque vai entrar alguém comprando ela. Porque ela vai fazer tal operação. Porque ela vai crescer no ano que vem. Que são conjecturas de coisas que podem acontecer. É muito diferente de dizer para você, não, essa empresa aqui já cresceu, ela já vale mais e o preço só não representa isso no mercado de ações. Não tem uma diferença absurda? Eu vejo todo dia as pessoas buscando investir com base em histórias desse tipo. Nossa, a empresa vai valorizar, vai mudar a gestão, vai trocar o presidente do Brasil, etc. As coisas vão dar certo, porque são conjecturas e são projeções de coisas que vão acontecer. Mas hoje, a gente não tem isso aqui em cripto. O mercado cripto é muito mais seguro de se investir do que o mercado acionário com premissas desse tipo, porque a gente não está fazendo nenhuma grande premissa. As coisas já apreciaram de valor, tá? Elas já valem mais, o Ethereum já vale muito mais do que o preço representa. Então não preciso ter tanta expectativa assim, sonhar, rezar ou coisa parecida. É só esperar, literalmente, o processo de transferência de riqueza, né, das pessoas que têm mais paciência dos impacientes para os pacientes. É exatamente o que está acontecendo agora. Então todos os livros aí de valuation, do Warren Buffett, do seu professor, o Benjamin Graham, o livro do Seth Klarman, que é uma releitura, que é o Margin of Safety, essa literatura relacionada a valuation, todinha ela é pensada assim. Se você comprar coisas com barganha, você vai se dar bem. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui em cripto. Isso é uma coisa difícil de entrar na cabeça das pessoas que estão de fora do mundo cripto e também de quem está dentro, porque o cara só está pensando em especulação. Então, se você olhar por essa ótica, você está muito, muito seguro. É por isso que eu faço essas previsões, assim, essas afirmações que são absurdas, né? Olha, o Ethereum está subvalorizado. Como é que você sabe disso aí? Porque a gente faz conta para saber o valor desse negócio. E vale muito mais e já valorizou muito mais por uma série de parâmetros. Dá uma olhada no meu vídeo aí do Ethereum a $10 mil que você vai entender também do que eu estou falando, tá? E número 4, então, o último parâmetro é a dominância. Quando estiver baixa é porque a out-season já passou. Essa é uma das únicas coisas que você pode ter certeza. Então eu trouxe 4 certezas aí que você pode ter sobre o assunto e que a dominância não serve para nada para isso aí. E a próxima vez que você vê alguém falando de dominância, aí já se prepara aí porque lá vem porcaria, provavelmente, né? Dentro dessa ótica aí de tentar prever altcoins usando isso como referencial. É uma fotografia aí de uma coisa que já aconteceu. Não serve para nada. Então, resumo, nunca use a dominância para chegar à conclusão de se vai ter out-season, não vai ter. Ela é um objeto de estudo interessante para você acompanhar, fazer backtesting, por exemplo. Quais são as condições do passado em que a out-season aconteceu. Isso é legal, é para isso que a gente usa, tá? Por isso que a gente faz a conta usando a dominância. Mas é um indicador, assim, não serve para algumas coisas, mas não serve para outras. Então serve para a gente ajudar a gente entender as condições para uma out-season. Em termos de time, né? Pode nos ajudar a entender. Até agora, sinceramente, a gente não chegou a grandes conclusões usando isso, né? Mas a gente continua testando aqui, fazendo estudos para chegar em conclusões e descobrir coisas que ninguém sabe. E a razão de você ouvir tanto isso é porque, de novo, eu repito, tá? É um dado aberto que qualquer adolescente aí que pesquisar no YouTube ou no Google vai achar e vai conseguir reproduzir, então é muito fácil, qualquer um tem acesso, não tem grande qualidade informacional e é só pegar o dado do Twitter e pronto, tá? Então é por isso que você vai ouvir tanto falar de dado DTF, dominância, Fear and Greed Index, esses dados aí, esses indicadores que qualquer um sabe, não vão te trazer nunca nenhuma vantagem competitiva. Agora, se você quer ter informações realmente relevantes e de qualidade, aí você não vai achar dados gratuitos sobre isso. Pelo contrário, você vai ter que contratar um monte de dado pago, consolidar esses dados pagos, fazer conta ainda para tentar chegar em premissas que sejam adequadas e exatamente o nosso trabalho. E por isso que exige um esforço, né, nesse sentido para entender, ter alguma vantagem sobre o que as outras pessoas estão fazendo. Então dá uma olhada nos links aqui da descrição, conheça o nosso trabalho, é muito melhor do que a abordagem de alguém te vendendo uma carteira recomendada ou dando um call de compre agora porque vai subir. E aí, se depois subir, faz o quê? Né? Vende ou não vende? Então, ter uma gestão profissionalizada facilita muito a vida de qualquer investidor. E se você não fizer esse monte de conta que eu estou mencionando aqui, que é importante ter, para que você tenha uma vantagem sobre as outras pessoas, naturalmente, né, alguém vai ter que fazer por você. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. A gente tem um modelo extremamente alinhado para isso. Eu tenho outro vídeo aqui no canal contando um pouco dos nossos indicadores também, como eles funcionam. É um título chamado A Caixa Preta, aqui abrindo a Caixa Preta. Tem muita informação sobre como a gente trabalha aqui, não é tudo, claro, né? Mas é pelo menos
uma demonstraçãozinha aí para que lado a gente está andando, o que a gente faz, é muito diferente da abordagem do restante do mercado e muito além desses dados gratuitos do tipo DeFi Llama, dominância e outras coisas de adolescente aí que eu já mencionei, que são utilizadas, né, a esmo na internet. Então se você já gostou, já manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que não para de falar em dominância do Bitcoin, nessa perspectiva, né, nessa ótica, manda para ele aí aprender a parar de falar de uma vez por todas esse assunto e mudar de roda aí, vamos estudar mais, pessoal, passar de fase e falar de coisas superiores, né, mais relevantes, tá bom? Se gostou desse vídeo, encaminha para aquele seu amigo, senta o dedão no like, até o próximo conteúdo.